de Jacó nós conversamos na semana passada e nós falamos, fazendo a leitura a partir de Juízes, nós falamos a respeito daquela geração que não deu continuidade. E nós vimos as derrotas começaram a fazer parte na vida do povo de Israel. Por quê? Porque eles resolveram deixar para trás aquilo que era importante, que era o mais importante de tudo, que não era um nome, que não era um sobrenome, que era a vida e o relacionamento deles com Deus. Por uma série de motivos. Eles estavam muito ocupados, né, irmão? Afinal de contas, a vida não é de hoje que a vida ela oferece tanta ocupação que a pessoa tem tempo para tudo. Ela é muito ocupada com tudo, com muita coisa, mas ela não tem tempo para Deus. Então, a ocupação deles lá atrás, com tantas coisas, que nós, inclusive, na quarta-feira, fizemos um link. Se você não estava aqui na quarta, vai lá no pr.marcãobombo e assista a reflexão, faz a reflexão. Você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida através da reflexão. Nós conversamos um pouco e aí nós vimos o povo sendo chamado a voltar para Deus. Volta para Deus. Para com essa história de querer levar tudo no peito, achando que você é um super-herói, igual o Danilão tá com a camisa do Superman hoje aí. Mas você sabe que você não é o super-homem de verdade, né, Danilão? Ele sabe, né, Celcinho? Ô, Fran, ele não fica por aí querendo carregar trem na mão, segurar o carro com uma mão. Danilão, pode usar a camisa do super-homem, não tem problema. Só não pode fazer confusão. E às vezes a gente cai nessa de fazer confusão, achando que nós somos super-homens. E nós não somos. E nem você, viu, irmã? É a Mulher Maravilha. Nós somos cheios de fragilidades, cheios de limitações. E nós precisamos de Deus. Precisamos, não é assim, ó. Se eu quiser, eu vou buscar. Não, não tem nada de se eu quiser. Nós precisamos de Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente no momento adverso. Deus é o nosso pastor que não deixa nada nos faltar. E nada nos faltar não é apenas finança, não, porque tem gente que mistura as coisas e pensa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ontem eu estava junto com a Milane e com o João Vitor, nós estávamos conversando, eu cheguei atrasado, mas cheguei. Oi, Ivan, eu não vi vocês ontem aí. Então está justificada a sua ausência de ontem. Mas podia ter trazido o pai é jovem também, né? Então ontem nós estávamos ali, tinha um bom número de jovens, tinha jovem, tinha adolescente, tinha juniores, tudo, estava uma noite agradável. Inclusive, se os seus sábados à noite são sábados onde você, de repente, não está lá em casa, de boa, vem para o templo participar junto, que tem um excelente trabalho sendo desenvolvido pelo pastor Jonathan e pela Débora. Um excelente trabalho, que começa às 5h30 com o pastor Carlos e com a Rafaela. Então, ele vai sendo dado a continuidade. E nós estávamos conversando, e até a Milane comentou um texto falando assim, olha, da confusão que às vezes as pessoas fazem, nada, não é o texto de nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ela frisou, as pessoas às vezes elas acham tudo posso, eu posso comprar uma casa, eu posso comprar um carro, eu posso comprar um avião, porque tem gente que tudo que passa na cabeça da pessoa é voltado para o financeiro. E não é. Tudo posso naquele que me fortalece. O Paulo estava preso. Ele estava numa prisão, ele estava passando por um momento difícil. E mesmo naquele momento difícil, ele é capaz de dizer: eu posso todas as coisas. Eu já vivi na boa, hoje eu não estou vivendo numa tão boa assim. Mas
tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Então, nós fizemos essas reflexões todas. Tudo, eu estou fazendo um resumão aqui de tudo que nós conversamos, que a partir da semana que vem o disco muda. A partir da semana que vem as conversas serão outras. Vimos então uma sequência de gente que fez o que tinha que ser feito. Vimos uma interrupção a partir de Josué, que deixa de fazer e valorizar o que tinha que ser valorizado, que é a palavra de Deus e a prática da palavra. Aquilo que eles não conheciam, eles passaram a conhecer, que é a derrota. E tem muita gente que vive na derrota, porque não pratica a palavra de Deus. Então Deus nos chama nessa manhã para fazermos essa reflexão. Opa, pera lá. Se você quer vencer na vida, em todo e qualquer aspecto, você precisa vencer primeiramente no aspecto espiritual. Porque tudo passa. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Agora, aquele que faz a minha vontade, esse permanece para sempre. Então, o negócio não é aqui, irmão. Fala para quem está pertinho de você. O negócio não é aqui. Você vai dar uma provocadinha, irmão, mas com jeito, né? Fala assim, ó, aqui você pode ser até bem sucedido, mas o que você conquistar aqui, fica aqui. O negócio é na eternidade. E na eternidade, não entra carro novo, não entra casa nova, não entra salário alto, não entra cartão de crédito ilimitado. Na eternidade não tem nada disso? Não tem. Então nós temos que tomar esse cuidado. Senão nós queremos conquistar tudo aqui e abrimos mão do principal que está lá na eternidade. Hoje nós vamos finalizar. O Senhor continua falando conosco. Tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso do Senhor. E eu peço que o Senhor, ó Deus, me dê graça suficiente para conversar com os meus irmãos um pouco mais da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos começar lendo o Lucas 1:50. Lucas 1:50, que é o texto da base. A ideia de hoje, finalizar, né? Nós finalizaríamos a bênção das gerações, nós finalizaríamos hoje. Por questão do dia dos avós, nós fizemos a bênção das gerações lá atrás. Aliás, ô Rafa, faça um favor para mim. Lá em cima da minha mesa, eu esqueci de pegar, em cima da mesa preta, é um pacote fechado, como se fosse Sedex. Mas não é papel de Sedex, é um pacote fechado. Tamanho dessa cartela nossa da corrente das 3 quartas-feiras. É nessa espessura, mais ou menos. Está em cima da mesa preta. Ele tem as fotografias que nós vamos entregar hoje, que foram feitas. Já era para ter entregue na outra semana, acabei bobeando e hoje eu já ia bobeando de novo. Você entendeu? Pega, traz, dá na mão dos diáconos, os diáconos já vão ajudando a fazer a separação. Mais ou menos eles já vão ver quem está aqui agora de manhã, quem não está, nós entregamos depois às 10h30 e às 19 horas. A gente já dá uma boa de uma eliminada nisso daí e entrega, é um presente para vocês, tá? Vocês que estiveram conosco. Então, deixa eu ler aqui a Bíblia. Obrigado, Rafa. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. A misericórdia do Senhor, ela se estende a quem? Aos que o temem. Então, saber que existe é uma coisa. Muita gente sabe que existe e até acredita que Deus existe. Tem gente que não acredita que Deus existe e está tudo bem.
Não tem problema nenhum não acreditar que exista um Deus. Não tem, isso não tem problema. Porque acreditar ou não fará com que Deus venha a mudar quem Ele é. Se eu acreditar que Deus existe, Ele existe. Mas se eu não acreditar que Deus existe, Ele existe do mesmo jeito. Se eu aceitar a Jesus como Salvador da minha vida, Ele me salva e eu vivo a eternidade com Ele. Se eu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu permaneço na condição que eu vim ao mundo, que é a condição de condenado. Nós viemos ao mundo e estamos debaixo da condenação. Qual que é a condenação? A condenação é não aceitar a Deus e a palavra dele, a partir do Adão, que nós já conversamos também, e nós não vamos aprofundar nesse caminho aí, porque senão nós não vamos dar conta de desenrolar toda a conversa. E nós temos um café da manhã com iogurte ainda hoje para participar. Aleluia! Iogurte, presunto, queijo, glória a Deus. As misericórdias do Senhor, elas se estendem a quem? Então, eu preciso primeiro fazer esse questionamento. Eu quero a misericórdia de Deus na minha vida? O que é a misericórdia, Tom? Misericórdia divide em duas palavras. Miséria e córdia, cardio. Coração. Cardio é coração. Então, quando fala da misericórdia de Deus, está falando de Deus colocar o coração dele na miséria nossa. Então, ter a misericórdia de Deus sobre a nossa vida significa exatamente isso daí. Deus colocar o coração dele sobre a nossa miséria. Volto a repetir, que muitas vezes é mal compreendido. Miséria, quando se fala de miséria, logo a pessoa pensa, a miséria financeira, é porque paga aluguel ainda, ou é porque não tem um carro. Irmão, esquece o assunto finanças. E tem gente que tem um medo do assunto finanças e deixa o assunto principal, que é a salvação, de lado. Esquece esse assunto. Miséria é a nossa vida de fato sem Jesus. Então, aqueles que temem ao Senhor têm o coração dele na sua miséria, na sua fraqueza, na sua limitação, na sua dificuldade. E essa misericórdia, ela se estende de geração em geração. Então, não é apenas eu ter o coração de Deus sobre a minha vida. É o ter o coração de Deus sobre a minha vida, mas ter o coração de Deus sobre a vida do Luiz Felipe também, meu filho. É eu ter o coração de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do Luiz Felipe, mas lá na frente, quando ele namorar e casar e me der um netinho, imagine eu tendo um netinho para carregar, ou uma netinha. Imagine só. Olha que coisa, eu nunca tinha parado para pensar nisso daí. Aí nasce o meu netinho e depois nasce a minha netinha. É 2. Vou falar para ele que tem que ser 2. E eles vão nascer com a misericórdia de Deus estando sobre a vida deles. Eles vão nascer com o coração de Deus voltado para a vida deles. E é o que está acontecendo com vocês, né? A Radassa tá por aí, está bagunçando em algum lugar aí. Ela já nasceu com a misericórdia, com o coração de Deus na miséria dela. Tá aí a Isa, tá aí o Danielzinho, mesma história. Já nasceram, estão crescendo com o coração de Deus sobre a miséria deles. A Antonella, eu vi o Caio, já não está mais no colo da Vânia, e cada uma das nossas crianças, todas elas já nascendo
com a miséria de Deus, ou seja, o coração de Deus sobre as fragilidades deles. E ir passando para frente, e passando para frente. Isso que é importante a gente entender, que às vezes a gente não faz essa conta. Às vezes a gente faz uma conta meio, não, filhão, vamos lá, você tem que pegar todas as minas, igual o papai pegava também. Conversa é essa, irmão? Tem que pegar todas as minas, coisa nenhuma. Tem que ser um homem de Deus. Tem que esperar em Deus. Tem que fazer do jeito certo. E às vezes tem uns conselhos, né? Tem uns pais que dão uns conselhos. Ah, fião, vamos lá. Calça caindo, cueca aparecendo. Que história é essa? É ensinar. É ensinar para o filho. É ensinar para a filha que em Cristo nós temos muito mais. Em Cristo nós temos o perdão. Em Cristo nós temos a vida eterna. É ensinar que em Cristo nós temos a direção, o direcionamento dado pela palavra para nós chegarmos no pasto verdejante e na água tranquila. É ensinar. Então, o primeiro texto nos mostra isso daí. Jesus é o centro de toda a herança espiritual. Eu posso, e eu não estou dizendo com isso que você não tem que deixar uma boa herança, viu, irmão? Deixe uma boa herança. Deixe, dentro das suas condições. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Deixe uma boa herança. Se você tem filho, deixa uma enxada para o seu filho. Se tem uma filha, deixe uma vassoura para sua filha. Mas deixa também carro importado, deixa um monte de outras coisas boas também. Não é só vassoura e enxada, não, né? Mas para eles saberem que a vida ela é construída dia após dia. Dia após dia. E acima de tudo, não se esqueça de deixar para o filho, para a filha, a principal herança, que é a herança espiritual. A herança espiritual, eu me atrevo a dizer, é a mais difícil de todas. Porque se você for um bom profissional, você conquista. Se você trabalhar direitinho, olha, por exemplo, Pedro, na área da construção civil. O Pedro, ele é da construção civil. Na área da construção civil. Se o colega for um bom pedreiro, um pedreiro honesto, que faz o que tem que ser feito no tempo certo, num preço justo, e não for um pedreiro também porco, né? Porque tem uns pedreiros que são porcos. Ainda ontem eu estava num lugar, eu mostrei pro Minduim. Falei, ó, pedreiro aqui, meu pai revirou meu caixão a hora que eu falei, ó, meu pai aqui, o pedreiro, ele fez um desenho no tijolo, tá tudo torto. Falei, mas que pedreiro mais porco que fez esse serviço num lugar bonito, um lugar que é para festa. O colega não tem o capricho de limpar o tijolo. Passou verniz no concreto, não passou no tijolo, inverteu, ficou. Mas não é possível, como tem gente porca, né? Como tem gente porca? Bom, enfim, deixa os porcos para lá. Se for um bom pedreiro, trabalha de maneira justa, fica sem serviço? Fica. Não fica. Não fica. Se for um bom pedreiro, trabalhar no. Só que eu peguei o pedreiro de exemplo. Todas as outras áreas, elas vão pelo mesmo caminho. Se for um bom profissional que faz um serviço bem feito, num preço justo, não fica sem serviço. O João com a Milane começaram ontem lá limpar carro, limpar tapete, limpar sofá, limpar colchão.
estão com a empresa deles de limpeza, que inclusive se você precisar, eles só não faz fiado, viu, irmão? Não faz, né, João? Não faz, né, João? Não faz, né, João? Não, ele não faz. Ele não faz. Começaram ontem, já não está tendo quase agenda, espaço na agenda. Começou ontem. Tem 2 semanas que nós conversamos, que eles falaram que iam partir para esse ramo aí, e já estão sem. Não fica sem, irmão, não fica. Por que você está falando disso, pastor? Porque eu estava dizendo com você que você conquistar algo, basta você ser um bom profissional. Você ser um profissional comprometido com a empresa que você trabalha ou com os clientes que você tem. Preço justo e serviço bem feito. Independente se é assalariado ou se é liberal, não importa. Não importa. Se a pessoa tiver juízo, ela economizar, ela poupar, ela fazer um investimento, se ela não sabe, ela ir conversando, não ir fazendo sem saber de nada. Se a pessoa tiver esse senso, ela consegue fazer uma vida econômica, financeira e profissional bem-sucedida. Faz. Principalmente hoje. A maioria dos que estão aqui já são igual eu. Se não está com 50 ou passou, está chegando perto. Lá atrás, era fácil comprar casa? Era fácil ou não? Vocês lembram que a pessoa ela escolhia se ela ia comprar casa ou comprar telefone? Quem lembra? Meu Deus, meu pai escolheu comprar um telefone. Mas graças a Deus ele já tinha comprado 3 outros imóveis. Então ele acertou, porque foi pelo telefone que vinha o serviço para ele, não faltava serviço. Era 10 viagens de terra todo dia, não faltava serviço. Mas há um tempo atrás é isso daí. Ou você compra uma casa, ou você compra um telefone. E compensava comprar o telefone. Olha o nosso país, aonde ele já viveu. Já vivemos isso daí. Então, irmão, eu vou repetir para poder mudar a conversa. Deixar um dinheiro na conta, um carro legal, uma casa legal, não é a tarefa mais difícil. Não é. Na minha opinião, a tarefa mais difícil é deixar um legado, uma herança espiritual. É você ter a disciplina, como muitos têm, todo domingo de manhã, levanta cedo e vem para o templo. É ter essa disciplina. 10 horas, estão no templo. 19 horas, estão no templo. Isso é uma disciplina. É aquela disciplina de fazer a leitura bíblica em casa, aquela disciplina de ter um devocional, uma oração, aquela disciplina de conversar com o filho, com a filha. Olha, filho, filha, sem Jesus não vai dar. Olha, conquistamos isso, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí não é fácil. Por quê? Porque é mais fácil você ir no futebol. Nada contra o futebol, pessoal. Por falar em futebol, hoje tem jogo do Corinthians, hein? Se prepara. Vocês estão gostando, né? O Corinthians já está perdendo, né? Só está sendo esquecido. Mas vai mudar. Qualquer dia muda essa história ainda. Por enquanto, tem o que fazer. É ficar bem quietinho com a orelha abaixada. Mas não está falando. Mas muitos acham tempo, dinheiro e espaço para ir para o futebol. Muitos acham tempo, dinheiro e espaço para ir para a pesca. Não estou dizendo que pescar não é legal, viu? Sei que aqui nós temos vários pescadores. Pelo contrário. Muitos acham tempo para fazer tanta coisa, mas não tem tempo para buscar a Deus. Muitos se envolvem em círculos lá fora, que são círculos cheios de pessoas muito problemáticas. Pessoa que usa droga,
pessoa que vende droga, pessoa que joga, que o jogo é outra droga, só não é de cheirar. Você não cheira o tigrinho, mas é outra droga. Pessoas que se envolvem com um monte de coisa lá fora, lá fora. E lá não vê problema de se relacionar com pessoas cheias de dificuldade. Mas quando é para vir para dentro de um templo, fala: ah, mas lá na igreja vai fulano, vai beltrano e vai ciclano. É na igreja que é o problema, as pessoas. Lá fora, no círculo, no dia a dia, não tem problema nenhum. Pode se envolver com os piores. Então tem muita gente que vai por esse caminho. Tem muita gente que gira em torno dessa roda aí sem se atentar. É por isso que eu digo, é difícil você deixar uma herança espiritual. Você vir para a igreja e você ouvir o pregador falar que tem pessoa do seu lado que é tão problemática quanto você. Pessoa que precisa tanto da misericórdia de Deus quanto você. Aí a nós sermos confrontados com o que nós somos de verdade. Que nós achamos que nós somos super-heróis, não é não, Danilão? O Danilão veio até com a capa dele hoje aí, ó. Eu tô brincando com o Danilão, viu, pessoal? Pode ficar calmo, não vai chorar, né, Danilo? Tá bom. Esse é o problema, que nós achamos que nós somos super-heróis. E nós não somos. Todos aqui, começando por mim, somos falhos, somos pecadores. Todos aqui precisamos de Deus, todos aqui damos trombada, todos aqui, todos. Não tem nenhum, a Bíblia diz, não há um justo sequer. Então, é aí que é difícil. Aí que é difícil. Falei no culto do domingo da noite. No domingo passado, teve uma pessoa, você estava à noite, né, Celcinho? No domingo passado veio uma mãe, em um dos dois cultos, eu não vou falar qual. Essa mãe veio e ela me procurou, falando assim, pastor, você está vendo que a minha filha está me acompanhando nos cultos? Falei, turma, que bênção, né? Que bom. Graças a Deus. Ela falou, graças a Deus, Deus usou o senhor. Porque o senhor falou outro dia, o senhor lembra? Eu falei, e agora? Não sei. O que eu falei? Não sei. O que eu falei? Fale aí que depois eu falo se eu lembro ou não. Se conforme for, eu não lembro, não. O senhor falou que a gente obriga o filho a ir para a escola, que a gente exige que o filho coma, que a gente exige que o filho tome banho, que a gente exige um monte de coisa do filho, mas a gente não exige que o filho vá para a igreja. E aquilo ali, para mim, foi algo que entrou no meu coração, porque eu exigia um monte de coisa da minha filha. Mas quando eu ia para o templo, eu vinha para o templo, eu perguntava se ela ia junto, ela falava que não, e eu simplesmente deixava ela lá em casa, sem fazer nada de útil. E eu mudei essa postura minha. Outro dia eu falei, filha, vamos para o templo? Ah, eu não vou. Vai com a mamãe. Vai se trocar e você vai. Ah, quando você tiver 18 anos, seu salário, sua independência financeira, aí você vai dizer o que você quer ou o que você não quer. Por enquanto, quem está falando aqui sou eu. E a menina agora se arruma antes da mãe. E eu falo, eu me emociono, porque eu sei, olha o tanto de gente que está aqui agora. E vem um outro tanto de gente depois nos outros dois cultos. Eu sei a responsabilidade que está sobre o meu ombro de estar conversando com você aqui nesse momento. Eu sei a responsabilidade de ter uma menina como a Isabelle, na idade dela, do lado na hora do culto. Tem a Helena, é a Helena? Não é a Helena que está no colo, é a Helena? Não, não é. Aí é a outra, a Helena está na escolinha. Mas eu sei, o Pablo está lá junto com o Cleiton, né? Que eu estou conseguindo identificar aqui, ver mais junior ou criança.
Estou vendo um que está reclinado no ombro do pai. É o pai? Lá tá reclinado junto. Eu sei a responsabilidade. E depois você vai chegar na sua casa e qualquer coisa que você fizer diferente, o filho, a filha, vai falar. Pastor falou lá, pai. Pastor falou, mãe. E é por isso que é bom a gente ter as crianças perto de nós. Que as crianças nos ajudam a não dar um passo fora. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem. O Luiz estava lá desenhando no quarto. A hora que chegou uma parte que interessava para ele, ele veio. O que ele falou, pai? Essa parte você ouviu, né? Essa parte você ouviu. Não, eu estou ouvindo aqui. Eu estava ouvindo na cozinha. Ele estava no quarto, ouvindo a mensagem. É por isso que eu vou repetir. Herança espiritual é difícil passar. Porque quando a gente não está legal, o nosso lugar de refúgio é o templo. Agora, se o dia que você não estiver bem, você falar, não vou para a igreja hoje porque eu não estou bem, você está passando para o seu filho, para a sua filha, você está passando um recibo dizendo assim, ó, o dia que você não estiver bem, não vá para a igreja. Porque não é verdade que Deus é o nosso refúgio, é o nosso fortaleza. Não é verdade que Jesus disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Que quando o papai e quando a mamãe está cansado, está sobrecarregado, está chateado, não é no templo que o papai ou a mamãe vai buscar ajuda. O papai e a mamãe vai para o templo quando a gente está bem. Passa o recibo. Aí o filho, a filha, não importa a idade, vai olhar e vai falar, por isso eu vou repetir. Herança espiritual não é algo fácil de se passar. Porque quando nós estamos bem, a gente sai de casa cheio de alegria e de satisfação e vem para o templo para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando nós não estamos bem, é no tempo que nós vamos chegar e vamos dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é o socorro bem presente no momento da dificuldade. Herança espiritual é difícil de ser passada. Porque para eu passar uma herança espiritual, antes de mais nada, eu tenho que ser um exemplo espiritual. Não é exemplo de ficar falando. E tem muita gente que fala muita coisa. Tem muita gente que fala. O Tite já tinha falado, acho que para o Filipão, vocês lembram? Fala muito. É verdade. Fala muito. Tem gente que fala. E fala. Tem gente que, se ela começa a falar agora, 9 horas da manhã, ela vai parar de falar 11 horas da noite, quando ela vai dormir. Ela acorda no outro dia e fala, e tem mais. Mas e na prática, de verdade? E na prática, de verdade? E a prática da palavra? Sem o discurso. Sem o discurso. Na prática, de verdade. Então, a herança, ela é passada. E Cristo é o centro de toda a herança. É ter Jesus como nosso. Às vezes o Luiz ele vem, ele pergunta uma coisa, ele pergunta isso e aquilo. A minha pergunta para ele sempre é a mesma. Mostra para mim na Bíblia onde Jesus fez isso. Se você me mostrar onde Jesus fez, eu vou deixar você fazer também. Se você não achar Jesus fazendo, esquece, filho. E a gente só faz o que Jesus fazia. O que Jesus fazia para nós é o que vale. Então, a maior herança não é dinheiro, não é patrimônio, não é profissão. A maior herança, ela se chama Jesus. Se eu não me engano, Lucas, vamos conferir. Se não for, mas vamos conferir. Gálatas 3,16. Gálatas
3,16. Isso. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas para Abraão e para o seu descendente, o Isaque. A Escritura não declara aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Então não é no geral, é no individual. Não adianta eu querer alcançar o mundo inteiro e perder a minha própria casa e perder a minha própria salvação. Começa na minha vida. A partir da minha vida, a minha família. A partir da minha família, outras famílias desfrutando da herança espiritual chamada Cristo. Vamos orar? Reclina a sua fronte. Leva seu pensamento a Deus. Obrigado, Deus. Quero agradecer a Ti por essa oportunidade tão rica, essa oportunidade tão valiosa, que é fazer a reflexão. Porque daqui nós não vamos sair com nenhuma obrigação. Daqui nós vamos sair com uma orientação. Se vamos praticar ou não, é uma outra história. É uma outra história. O importante nesse momento é que a informação ela foi passada. A reflexão foi proposta. E nós vamos sair daqui, passar uma semana diante do Senhor, pensando, bom, eu conquistei isso, conquistei aquilo outro. Mas e meu filho, minha filha, minha esposa, como estão em Jesus? Talvez pessoas tenham que rever aqui, conquistar um pouco menos financeiramente e trabalhar mais pelo filho e pela filha, pelo descendente. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que nunca pararam para pensar, porque aprenderam que o importante é o pai dar o alimento, dar o estudo e dar a moradia, o resto é o filho que tem que ir atrás, e na verdade não é desse jeito. Na verdade, o importante é o pai, é a mãe, é dar a herança espiritual. E junto com a herança espiritual, o exemplo em Cristo. Que a criança ela segue o exemplo. Eu oro e pelo poder que há no nome de Jesus, eu abençoo esse irmão, essa irmã, todos que estão aqui nesse templo, nessa manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Irmãos, antes de eu passar para o pessoal que vai fazer aí a homenagem aos pais, eu quero perguntar dos aniversariantes. Tem aniversariante da semana? E quer oração? Pastor, eu completei mais um ano de vida, eu quero oração. Tem alguém? Não temos? Ok. Alguém que está conosco pela primeira vez e não foi pego o nome na entrada. Como que é o nome? Danilo, Elaine. Danilo, Elaine, sejam bem-vindos. E o Guilherme, olha lá. Hoje o Guilherme quis ficar por aqui. Na próxima, ele vai se ajustando junto com a turma lá e ele vai gostar também da sala de aula. A sobrinha está lá junto. Como que é o nome da sobrinha? Sofia. Deus abençoe a família em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Mais alguém conosco pela primeira vez?
O pai do Ivan, eu não gravei o nome. Benedito. B. B de bola. Benedito. Seja bem-vindo, seu Benedito. Deus abençoe o senhor. Grandemente é uma alegria tê-lo conosco nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Mais alguém conosco pela primeira vez e não foi pego o nome na entrada? Como que é o nome dela, Bruna? A Ana Clara e a Vitória. Sejam bem-vindas, Ana Clara e Vitória. Mais alguém que não foi pego o nome na entrada? Então nós vamos aplaudir a Ana Clara, a Vitória, o Benedito. Não deu tempo de gravar. O pessoal bateu palma na hora, apagou a memória. Sejam bem-vindos todos, tá? Deus os abençoe. Quem que... Gleice? Então vamos. Quem que vai ajudar aqui? Celcinho? Acho que vão tirar aqui fora. Ótimo, ótimo. Então pode ir entrando e pode ir se arrumando aqui, pessoal. Deixa só eu pegar meu telefone. Um recado importante. Nós estamos em reta final de campanha política no Brasil. Não é só em Piracicaba, é no Brasil. Já vai iniciar e já inicia. E nós temos candidatos. A nossa igreja apresenta 2 candidatos. Um dos candidatos, o pastor Lucas Flores, mandou mensagem via WhatsApp. A equipe dele mandou mensagem para os irmãos. E vários irmãos ficaram na dúvida. Por quê na dúvida? Porque tem essa história dos golpes via WhatsApp e tal. Então me mandaram mensagem. O Celcinho foi um dos que me mandou mensagem também, perguntando, pastor, procede, é assim, não é assim? Então, é a equipe do vereador, do pastor Lucas, é exatamente isso daí. Você recebendo mensagem, pode aceitar. E é uma mensagem para mandar o material do apoio, mandar material de informativo, tá? O que eu acho importante a igreja entender, e aí eu vou pedir para você tomar esse cuidado. Nós temos um vereador que está ali na Câmara graças aos votos que nós também demos, é o pastor Bertaia. E tem nos ajudado em tudo que nós precisamos. Então, se precisar de alguma coisa, é no Bertaia que a gente canaliza os pedidos, porque aí a turma recebeu a mensagem para cadastrar em relação ao deputado estadual, e aí corre o risco do pessoal procurar. Então, aqui na frente da minha casa, deputado, o mato está alto, tem jeito de vir cortar? Então, e deputado estadual não está aí para isso, irmão. A ideia é outra, tá? Então, continua do jeito que já estava andando. É no Bertaia que a gente manda as mensagens, faz a ligação. Inclusive, tem a Roselane que trabalha junto no gabinete. E é só falar com ela está aqui todo culto praticamente. Tá bom? É importante eu falar isso daí, eu vou falar. Você fica por das 10h30 e vem às 19h também, Daniel. Para me ajudar a lembrar. O Celcinho não me ajudou a lembrar. Pode. Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Amém? Amém. Primeiramente, feliz Dia dos Pais, para todos os pais, que Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma homenagem para vocês. Nossa, estou nervosa. E nós unimos os grupos. Então, nós estamos como jovens, juniores, as crianças e os berçários. E a dança. Pode ser que você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas essa música eu já conheço. Mas hoje eu quero dizer para você, pai, sinta a bondade de Deus já chegando a você. Sinta o carinho, o cuidado, o amor, tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Tá bom? Então nós vamos cantar essa canção.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tenho, eu cantarei da bondade. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Tua bondade me seguirá, tua bondade, tua bondade. Tua bondade. Eu me rendo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Te amo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, pessoal? Errei o nome de uma criança ali, já puxaram minha orelha. Os pais. Tem jeito de vocês virem aqui para frente? Só os brabos. Tem algum brabo aí? Chega aí, pessoal. Sobe aqui no altar, vai. Vamos embora. Vamos receber a oração. Meu Deus do céu. Vai, Joe, Tom, Carlão. Meu Deus do céu. É o pai do Carlão. Tá certo. Deus abençoe. Meu Deus do céu. Chega aí, pessoal. Encosta aí, pode dar uma encostadinha aí, ó. Isso, bem mais pra frente, ó. Pra caber todo mundo, pra sair uma foto bem bonita. Meu Deus do céu. Chega aí, ó. Abaixa aqui, ó. Uma turminha aqui abaixada. Vai, Edivaldo. Puxa a fila aqui, se abaixa aqui, ó. Não. Aqui na frente o Edivaldo vai puxar a fila. Isso. Aí, vai. Vamos, Benevaldo. Nem tá tão travado assim, não. Dá pra dar uma ajoelhada aí, sim. Chega mais, Ricardo. João, vamos, João. Pois é. Will. Vai lá, Will. Chega aqui, ó. Isso, pronto. Pronto, pessoal. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida desses homens abençoados. Aqui está, ó, preste atenção no que eu vou falar para vocês. É para vocês, homens, que estão aqui no altar. Tudo que Deus quer fazer aqui na terra, tudo, Ricardo. Juscelino, o que Deus planejar fazer aqui na terra, Ele começa fazendo por vocês. É por vocês, é pelo sacerdote. É por ali que Ele começa. Vocês têm uma importância dentro do projeto de Deus, Cleiton, que assim, Renan, é importante vocês entenderem um pouco mais, buscarem mais. Deus, revela o que o pastor falou lá. Quero ter certeza do que ele falou. Tudo que Deus tem para fazer aqui na terra, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade, tudo passa por vocês. Passa por vocês. Então, se alegra com isso, se coloca na disposição de Deus, na brecha. Fala, Deus, se para o milagre acontecer, eu tenho que estar com o meu sinal de Wi-Fi
ligado com o sinal aí do céu, então vamos embora. Vou ajustar meu roteador aqui e muita coisa vai acontecer na minha vida, casa, família e através da minha vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Celso, junta um pouco mais, empurra esse pessoal um pouco mais para o lado de cá. Isso, eu vou orar junto com a igreja. E aí o pessoal que vai para a fotografia já vai ajudando, fazendo as várias poses, né, que der certo aí para vocês fazerem. Senhor, obrigado. Obrigado porque aqui no altar está um grupo de homens abençoados pelo Senhor. Aqui no altar estão homens, Deus, que, como o Abraão, receberam do Senhor uma promessa. E, ó Deus, através dessa promessa, eles têm se movido na Tua palavra com a ajuda do Teu Espírito. Continua os abençoando, guardando, protegendo, livrando, dando sabedoria, dando a eles a alegria de serem pais. Mesmo nós todos sabendo que existem momentos que são fáceis e existem momentos que são difíceis. Mas em todos os momentos, eles são pais e o Senhor está com eles. Nós oramos, abençoando, em nome de Jesus. Diga amém! Bate palma para todos os pais. Parabéns, pessoal. Deus continue abençoando vocês. Pode voltar para o lugar. Aí, isso, as meninas vão entregar um mimo para todos vocês. Muito bem. Quem estava conosco até o momento pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Feliz Dia dos Pais. Tenham uma ótima